Olá, amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral de hoje começa o programa parabenizando os munícipes de Cordeirópolis. 70 anos de emancipação política, parabéns a Cordeirópolis, ao prefeito Adnan Hortolã. São 70 ações para você amar mais ainda a cidade de Cordeirópolis. E a gente fala já já sobre algumas atrações que estão sendo realizadas em comemoração ao aniversário de Cordeirópolis. Meus amigos, Visão Geral de hoje vai conversar com o Dr. Renato Delova, mestre em Direito. E a gente vai falar aqui de muitos assuntos, enfocando, pelo menos no começo da nossa entrevista, a terceira idade. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Tudo bem, doutor Renato? Tudo bem. Que bom estarmos aqui. Eu acertei a pronúncia, Delova mesmo? Perfeitamente. Falou bonito. Italiano. Italiano, muito bem. Doutor Renato, deixa eu só falar um pouquinho de você aqui, rapidinho, só uma en passant aqui do seu currículo, que é advogado, professor universitário, mestre em Direito pela PUC, São Paulo. Olha só, hein, faz doutorado em Direito em Córdoba, na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Autor e coautor de obras jurídicas. Me cumpre lhe perguntar o seguinte: com tantas ótimas universidades que temos no Brasil, por que você escolheu Córdoba para fazer doutorado? Experiência, né? Conhecer um povo diferente, trabalhar outras línguas, né? Outros direitos, direito comparado, e saber qual a influência, né? Nosso direito no deles, o deles aqui no nosso também. Mas vocês falam de futebol lá, não? Com certeza. A primeira pergunta em Córdoba é se é Pelé ou Maradona, sempre. Mas aí, aliás, voltou esse assunto. Toda vez que a gente vive clima de Copa do Mundo, vem à tona esse assunto de Pelé ou Maradona. Pelé é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Maradona já sexto. Que não tem como. E eles falam que não, né? Para eles é Maradona, né? Se eles perderem, passa para outro assunto, se é Neymar ou Messi, né? Aí eu já acho que Neymar ainda precisa comer um pouco de arroz e feijão para chegar onde o Messi já está, ou já chegou, né? Sei lá. Bom, doutor Renato, o doutor participou de um debate na Câmara Municipal em Campinas, promovido pela Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, na Câmara Municipal, falando sobre office old. What is this? O que é office old? Office old, né? Não é uma aproximação daquele office boy, mas é old, né? São os idosos aí trabalhando, né, no dinamismo para fazer um complemento aí da sua renda. E então, toda pessoa da terceira idade que trabalha pode ser um office old. Dependendo da atividade. Dependendo da atividade, né? Exatamente. Tá certo, porque o office boy é aquele que é um menino, é o garoto que vai ao banco, que vai ao escritório, que vai, enfim, é um leve trás de documentos, tá certo? Exatamente. Às vezes não só de documentos, né? Mas essa é a ideia. Na verdade, esse é o trabalho que faz o office old, é o de levar ao banco, documento, essa coisa toda. E por que esse trabalho tem trazido alguma, sei lá, discórdia, confusão, a ponto de se fazer um debate na Câmara Municipal sobre a atividade do office old? Mesmo porque, como o office old tem tantas coisas para fazer, como você disse, Alberto, vai pagar conta lotérica no banco, então tem outros idosos também que estão lá aguardando. O fato é que quando esse office old, né, esse trabalhador chega, ele chega com um calhamaço de contas dele, de outras pessoas, da empresa, acaba pegando a fila preferencial para poder realizar esses pagamentos, essas contas, e aí a fila não anda mais quando ele chega. Quer dizer, existe aqui um abuso de direito, né, infelizmente, desse office old, né? Ele tenta complementar a sua renda, mas acaba atrapalhando até o direito de outros à preferência, né? A rapidez no atendimento. Mas aí, me permita, doutor Renato, de perguntar, o que é que o idoso tem a ver com isso? Se eles não têm outros caixas para atender quem não é idoso. Ele é idoso. Eu vou ao banco, eu já sou idoso, viu? Muito prazer. Eu vou ao banco. Normalmente eu faço trabalho para mim, mas vamos supor que você me peça alguma coisa, doutora Bruna também me peça alguma coisa, aí o outro me pede, eu vou pegar uma série de coisas que eu resolvo para vocês, aí eu vou ao banco para resolver. Eu tenho alguma culpa nisso? Não tem culpa, você está tentando dinamizar o tempo. O fato é que o Estatuto do Idoso,
ele fala em preferência, fala em direitos, só que ele fala em direito personalíssimo, direito pessoal. Então você não pode utilizar um direito preferencial para poder realizar atividades para outras pessoas. Entendi. Você está usando de algo, de uma prerrogativa e em detrimento às outras pessoas. Exatamente. Até o Ministério Público, Alberto, estadual de Goiás e tal, já trabalhou isso, insistiu, fez alguns questionamentos para poder reforçar a ideia de que esse direito é pessoal, é personalíssimo. Um idoso se utiliza desse direito para outros. É por isso que então nós estamos aí discutindo. Mas então como fazer, doutor Renato? Como fazer? Você vai ter que fazer uma triagem aí. O segurança, a hora que você entra no banco, viu o idoso, fala, vem cá, deixa eu ver, o que você vai fazer? Isso pode, isso não pode. Como é que não vão fazer? Esses foram os questionamentos, né? O que o banco pode fazer, o que a lotérica pode fazer, supermercado pode fazer. Mas vai entrar no sistema de direito ainda pior, quer dizer, qual é o grupo, quais são as equipes, né, nessas empresas todas, como eles serão formados, o que poderão fazer, será mesmo que poderão exercer direitos de fiscalizar quais são as contas que serão pagas? Né? Isso também não é admitido pelo direito, isso nem pode acontecer. Então, você não pode ser inquirido ao entrar num banco desta forma. Exatamente, isso não, né, tem direito constitucional de ir e vir, você pode fazer o que você quiser. E você também não pode atribuir a essas pessoas, esses grupos aí, né, de fiscalizações, eventualmente, uma atuação discricionária. Sim. Quer dizer, olhar o que pode fazer, o que não. Claro. Porque pode chegar até o ponto de autorizar para eles uma fiscalização, eventualmente olhar. Mas imagine só, tem 10 contas do próprio idoso e uma só que não é dele. Será que poderíamos deixar de não atendê-lo? Ou, de repente, pagar só as 10, ele tem que pegar outra fila que não é preferencial, poder realizar outro pagamento? Então, nós criaríamos aqui um caos, né? Um caos aí que é uma questão cultural. Sim. O direito em si não pode resolver isso. O idoso, ele tem preferência em todo e qualquer estabelecimento, por exemplo, no Brasil? Tem. O Estatuto do Idoso, a lei é de 2003, né? Você tem uma série de artigos, no artigo 3º fala que essa preocupação com o idoso tem que ser uma preocupação da família com o idoso, da comunidade, da sociedade, do Estado, né? Quer dizer, existe uma preocupação geral em relação ao idoso, só que essa preferência, ela existe até em função da situação do idoso, já passou, já trabalhou, uma situação de talvez fragilidade, né, em alguns aspectos de saúde. Então o atendimento deve ser preferencial. Né? Preferencial, não exclusivo. Bom, vamos então aqui, como eu sempre digo, vamos cortar os T's e pingar os I's. Eu sou idoso, uso dessa prerrogativa, mas entendo também que quando eu tinha 10 anos de idade, era inimaginável você chegar aos 60 anos. Era uma coisa assim, quem tinha 60 anos era Matusalém. Agora, de repente, como a mudança e está para ser mudada a reforma na Previdência, aquela coisa toda, talvez idoso no país não seja mais a partir dos 60 anos. Daqui a pouco eles vão fazer alguma mudança assim, vai ser a reforma do idoso. Tem alguma coisa assim a ver com o que eu estou falando ou é meio sem sentido? Tem, Alberto. O mundo está envelhecendo, né? Japão está envelhecendo, Canadá, Itália, Brasil. Então nós precisamos pensar aqui em como tratar uma sociedade como uma sociedade mais velha, né? E tem que tomar muito cuidado às vezes ao falar dos idosos, porque parece que é o coitadinho e tal. E o idoso chega aos 75, 80 anos, né, com plena força. E ele quer continuar a trabalhar, isso não tem problema algum. Agora, de que maneira ele vai trabalhar? Será que ele não está sendo usado de certa maneira? Quer dizer, ele precisa trabalhar porque ele quer ou porque ele precisa complementar uma renda? Então, alguns querem trabalhar porque faz parte, uma questão de dignidade, de desenvolvimento da personalidade. Quem trabalhou a vida inteira, Renato, você ainda é jovem, mas você vai ver, quem trabalhou a vida toda, Renato, você vai querer. Você dá os seus 60 anos na sua aposentadoria, eu tenho aqui em mente, e eu não costumo trazer exemplos familiares, mas o meu velho e querido pai, que hoje mora no céu, ele falava, não me deixem parar de trabalhar, que eu vou morrer. Parou de trabalhar, morreu depois de 2 anos, entendeu? E ele trabalhou até os 73 anos de idade. Não adianta, o trabalho é salutar, é importante. Você já viu algum atestado de óbito escrito, causa mortes, trabalho? Não, pelo contrário. Vive até mais. Com certeza. Vive tá bem. Em atividade, cabeça agitada e tal. Então, eu defendo que o idoso ainda, claro, há idosos e idosos, tá certo? Como você mesmo colocou. Mas eu acho que eles têm que estar em plena atividade. Será que não tem como separar os caixas de banco, por exemplo, o que é
o que é comércio, o que é jurídico, o que é pessoal, alguma coisa assim? Não. Na verdade, no Brasil, qualquer discussão de criação de legislações, ou de burocracias, é sempre algo negativo, porque virou uma tendência de que todos os problemas podem ser resolvidos com a feitura de leis ou criações de atendimentos diferentes. Isso não resolve. Pelo contrário, como o Estatuto aparece do idoso, para poder proteger, é bom, por um lado, porque você reconhece a fragilidade e a necessidade de um tratamento diferenciado, e é ruim do outro, porque a própria lei, a própria Constituição, acaba reconhecendo que essas defesas, essas proteções existem em função de estarem os idosos marginalizados, assim como as crianças. Então, quanto mais lei, é a confissão de que as coisas não funcionam como deveriam ocorrer. Exatamente, concordo. Há um outro aspecto também, doutor Renato, que eu também não posso falar muito porque eu estou do lado de cá. Hoje eu estou do lado dos idosos, tá certo? Mas tem o seguinte, às vezes eu percebo que a fila do preferencial anda mais rápida e muitas pessoas que não tem tanto tempo para ficar no banco, que teoricamente o aposentado tem mais tempo, tá tranquilo, sossegado, de repente ele é atendido mais rapidamente, enquanto alguém que precisava fazer alguma coisa, voltar rápido e tal, não consegue. Então, existem os dois lados, né? Existem os dois lados. O que acaba dificultando na compreensão da existência desses direitos, às vezes é uma ideia de proteção exacerbada. Então, se você tem um caixa preferencial ou dois, você deve também fazer com que o serviço para as outras pessoas que não são preferenciais também chegue até eles em relação ao consumidor. Então, quer dizer, uma pessoa não pode ser prejudicada em função do preferencial. Então, o estabelecimento deve se preparar para poder fazer o atendimento igualitário para todos eles. Só que aí depende de uma questão cultural. Da pessoa que não é preferencial, é jovem ainda, ela precisa compreender de que o outro tem direitos, mas ainda que não tivesse, há uma necessidade maior para que ele seja atendido primeiro. Então, e a gente mesmo vê, às vezes a fila preferencial, ela demora muito mais do que as outras. Sim, às vezes. Se nós estivéssemos aqui no Brasil a fila do bom senso, alguém ficaria nessa fila? Porque bom senso parece que a gente não tem aqui. Olha, e o funcionário não ia ter muito o que fazer lá, porque nessa fila vai estar vazia. Verdade. Agora, também nós temos que entender que a aposentadoria no país ela é tão minguada que é o direito normal do aposentado ter alguma coisa para poder contribuir com a sua receita, né? Com certeza. Essa preocupação da aposentadoria e até as discussões de reforma da Previdência, ela deve ser uma discussão de direito social, mesmo porque a ideia da Previdência está na Constituição Federal e é direito fundamental. O problema, o que negativa, né, essas discussões é a ideia sempre assistencial. Quer dizer, não há uma discussão de proteção do direito do ponto de vista social, mas sempre assistencial. É dar miséria, você fazer doações que não interessam, e o aposentado acaba não tendo condição, no valor que ele recebe, de poder desenvolver as suas potencialidades. Com certeza. Né? E aí o pouco que ele poderia ter em função dessas proteções legais, ele acaba também não conseguindo exercer. Agora, há outro aspecto, de que o aposentado que se emprega numa empresa, na teoria ele também está tirando espaço do jovem que fica desempregado, uma vez que ele já cumpriu a vida dele em termos de trabalho. Também tem esse olhar aí do direito? Tem, é negativo, né? Quer dizer, aposentou, quer continuar trabalhando, não tem problema algum. Tem que trabalhar. E o jovem também tem que trabalhar. Então. Mesmo porque tem vários estudos de hoje em relação aos próprios jovens, né? Aí, é floco de neve, tudo é mais difícil, sem muito dúvida. Questionamento, é importante. Agora, muito questionamento tem que vir acompanhado de uma solução. Eu não concordo com a ideia de que o idoso está ocupando o espaço do jovem, não. Muito Pelo bem. contrário. Aliás, doutor, os aposentados passam também por algum constrangimento, né? Quando as pessoas percebem que a fila não anda porque tem algum lá fazendo algum trabalho maior, com muitos documentos e tal. Isso também é passível de não sei se de uma repressão ali até da própria segurança do banco, mas ninguém pode ser maltratado em lugar nenhum, nem ofendido, né? Com certeza. O tema é office hold, então, quer dizer, as pessoas reclamarão porque o idoso está com um monte de documento para poder pagar e não é dele. Mas se não tivesse também documentos, as pessoas também já reclamam. Reclamam não só do idoso, mas também da mulher gestante, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Quer dizer, uma mulher que está com 1 mês ou 2, tem mulheres com 4, 5 meses nem aparece. Quer dizer, aí falta também um pouco mais de calma do povo. Mas tudo bem, nós estamos falando do office hold.
Mas e o office boy? Que tudo bem, ele vai pegar a fila, normal, mas ele pega um calhamaço de documentação também, então vamos brigar também com o office boy. Exatamente. Mas as instituições acabam tratando bem, resolvendo essa questão. Então, até em fóruns, em protocolos, quando os protocolos são físicos, depende da pessoa. Se tiver muita coisa, então a própria instituição já fica meio preparada para aquele recebimento. Então, protocolos acima de 10 coisas, ou 10 contas, ou 15 contas, ou 20 contas. Então, aqui vai um pouquinho mais de gente, você acaba liberando os outros para que o serviço não seja mal prestado. O office boy, ele pode trabalhar como aprendiz, tá certo? Sim. É uma discussão grande do office hold, é para ver se realmente... Muitas vezes ele nem é contratado, né? Ele, de certa maneira, ele é buscado para poder prestar esses serviços, às vezes por um valor no mesmo dia, ou um recebimento por semanas. Então, essa seria uma discussão até para ver qual é a proteção que esses idosos poderiam ter. Mas a maioria deles não são contratados. Entendi. E isso foi discutido na Câmara? Foi apontado na Câmara, mas ainda não foi solucionado. Afinal, isso aí houve essa discussão, isso vai se transformar em projeto, como é que é? Acho que o primeiro aspecto da comissão, colocado pelo vereador, foi justamente fazer como nós poderíamos resolver isso? Fazer um apelo à sociedade e um apelo aos próprios idosos para que eles se organizem. Uma coisa é complementar a renda ou, de repente, trabalhar, porque é importante, como nós colocamos aqui, mas também, por outro lado, é importante respeitar o outro direito, sendo idoso ou não. Então, essa conscientização é importante. Então, esse debate ele é positivo nesse sentido, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de tranquilidade, compreendam o que é direito, e as pessoas que têm esse direito não abusem desse direito. Bom, e ninguém pode ser punido por isso, né? Não dá para ser. Não dá para o segurança ficar ali de olho, como 007, né? Uma coisa meio, não tem como fazer isso, mesmo porque seriam processados. Se banco, lotérica, qualquer supermercado faz isso, vai sofrer uma ação indenizatória, né? Além de repercussões criminais. O que dá para fazer talvez seja uma orientação, né? Ou as instituições separarem caixas que possam até receber, de certa maneira, idosos que têm mais contas, número maior, e outro caixa que recebe menores. No supermercado não tem lá caixa rápido até tantos volumes? Pode se colocar no banco caixa rápido até tantos documentos, sei lá. Sim, eu acho que seria uma ideia interessante, sem falar em legislação. Sim. Né? Uma questão mais interna. Até porque, vamos supor que se chegue a alguma conclusão efetiva na Câmara, é possível editar um projeto de lei municipal? Isso aí vale, por exemplo, para Campinas, mas já não vale para Sumaré, não vale para outras cidades. Como é que seria? Nesse sentido seria difícil, né? Como a gente trata de lei que não é municipal, consumo, o que a gente pode fazer, talvez, seria estabelecer determinados comportamentos de atendimento que respeite o próprio Estatuto e a Constituição Federal, né? Seria difícil para a Câmara fazer isso. E, como disse anteriormente, também a gente discutir para fazer um projeto e votar e se tornar lei. Só a lei não vai resolver. Esse é um problema grave, Alberto. A tentativa de criações de leis, de excesso de proteção, acaba prejudicando o próprio direito. Por exemplo, estagiário. O estagiário falava tanto em receber direitos, né, que aí vem a lei do estagiário, então o estagiário vai trabalhar 6 horas, ele vai ter direito a sair em determinados dias em função das provas e tal. Ninguém quer mais estagiário. Já você contrata o estagiário como assistente administrativo e ele faz o trabalho de assistente administrativo, assim como a empregada doméstica. Vamos proteger tanto a empregada doméstica, aí você cria aquela legislação, dando tanto direito que as pessoas já não querem mais. O protecionismo acaba sendo contraproducente. Exatamente, é isso que acontece. Por isso, super contra de discutir determinados projetos e fazer leis para tudo. O que falta, na verdade, é as pessoas reconhecerem as leis que têm. Aliás, o Brasil, comparado ao mundo, ele tem as melhores leis. A nossa Constituição Federal talvez é a melhor Constituição do mundo. Agora, tem que ver se ela consegue ser eficaz. Então, não adianta colocar direito, ela proteger. É eficiente, mas não é eficaz. Esse é um problema gravíssimo. Gravíssimo. A reforma da Previdência está aí, né? Tem várias discussões. Mas uma delas que é importante para nós aqui, sem viés político, é perceber que se a reforma é necessária, porque se ela não ocorrer, em algum momento, até as pessoas que têm os direitos fundamentais a serem recebidos, não vão poder receber. Também não receberão. Sem dúvida. Né? Então, o importante é trabalhar projeto que possa fazer com que a pessoa se desenvolva. Quer dizer, o empreendedorismo é uma ideia importante, né? Para idosos, por exemplo. Não precisa ficar pagando conta para a empresa, recebendo migalhas. Mas pode ter outras formações para poder desenvolver outras coisas. Poderia se abrir, sabe? Mas também é o seguinte, né? Você fala em empreendedorismo no Brasil hoje. Eu acho tão bonito esse discurso, mas vai empreender.
Vai abrir uma empresa, você vê quantos tributos você paga, quantos e quantos impostos você paga. Então, o discurso é bonito, mas na prática a teoria é outra, tá certo? Exato. Mas eu concordo, talvez pudesse, ao invés de dar esse protecionismo tão exacerbado a que você se referiu há pouco aqui, doutor, poderia se dar alguns benefícios para as pessoas mais, já que estão na terceira idade, aí dizem que é a melhor, se é a melhor não sei que é a última, então vamos ter que aproveitar, tá certo? E de repente você ter uma linha de crédito interessante. Aí até algumas pessoas vão usar, os aposentados, os idosos, olha, vamos abrir uma empresa aí, mas você vai ter que entrar de sócio para poder gozar de alguns benefícios, porque aqui no Brasil é sempre assim, né? Alberto, você coloca isso nessas boas intenções, a gente poder fazer um incentivo, é interessante porque a gente está a ponta a intervenção do Estado diminuída. Por outro lado, essas linhas de crédito, que já são da idosos, inclusive a aposentadoria deles, eles recebem propostas diversas de instituições financeiras, até para empréstimo consignado. Quer dizer, roda mais de 10 bilhões no país, né, de reais, só com empréstimo consignado. Parcelas que chegam a 13, 15 reais. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente até pensa em aumentar ou abrir linhas de crédito, ou de repente facilitar no empréstimo consignado, você tem, por outro lado, o aproveitamento dessas facilidades do idoso, comprometendo a renda dele até 70%, 80%. Então, e o tempo? E o mais interessante de tudo isso, meus amigos, é o seguinte: você entra com todo o pedido de aposentadoria, não precisa receber nenhum telefonema do INSS, não precisa perguntar para o seu advogado se a sua aposentadoria saiu ou não. Basta você ficar em casa e receber um telefonema de um banco. Pronto, aí você sabe que saiu. Eu não me conformo, os bancos sabem primeiro do que a gente que a aposentadoria saiu, porque eles já estão oferecendo dinheiro como empréstimo consignado, né? E é sempre uma proposta que cabe no bolso do idoso naquele momento. Normalmente, e atrativa para o idoso, né? Mas só que é o seguinte, aí você vê quantos anos, às vezes o idoso morre e não termina de pagar, né? Porque é um negócio tão extenso, tantos anos pagando, não sei, mas os juros são baixos, né? São baixos. É importante que o próprio idoso às vezes tenha uma ideia diferente, então ele pega o empréstimo, consegue fazer algo diferente. Só que muitas vezes ele pega o empréstimo porque ele não tem condição de sustentar ele mesmo. Sim. E alguns levantamentos dos estados do Brasil, Secretaria de Direitos Humanos, mais de 54%, na verdade, dos problemas dos idosos vem dos problemas do próprio lar, de pessoas do próprio lar, filhos que moram juntos. Que acabam fazendo, o pai ou a mãe obrigam praticamente, né, a fazer esse empréstimo consignado. Exatamente, além da comidinha, roupa lavada e tal, melhor o empréstimo. Né? Bom, de idoso tá bom, vamos falar mais de idoso. Eles merecem muito mais, né? Muito mais, com certeza. Mas tá bom, vamos falar de algumas outras coisas agora? Com certeza. Muito bem, doutor é mestre, é professor universitário, é mestre do direito, e vamos falar um pouquinho de economia, afinal de contas, o seu doutorado é em economia, não? Em Direito e Ciências Sociais. O mestrado foi Direito das Relações Econômicas Internacionais. Ah, muito bem, mas falamos de economia com tranquilidade. Com tranquilidade, né? Uma pergunta aqui, a opinião do doutor. A Petrobras, ela não é uma empresa 100% estatal, tá certo? Por ela não ser 100% estatal, ela tem que prestar conta para os seus acionistas. E, por vezes, em detrimento ao povo brasileiro, a Petrobras realiza determinadas coisas que beneficiam os acionistas. Seria muito complicado, muito difícil a nossa Petrobras ser exclusivamente nossa, ou então não ser nossa nunca mais, ser realmente privatizada? A privatização é algo positivo. E eu defendo, na verdade, a menor intervenção do Estado. Se é para privatizar, privatiza tudo, mesmo porque o Estado já demonstrou a sua ineficiência em vários setores, né? Nos temas anteriores e em outros. E sempre a desculpa, né, dessas estatais, em função do próprio governo, é de que não há dinheiro suficiente. E nós sabemos que o problema não é, né, o recurso, é a má administração desse recurso. Então, se tiver para privatizar, privatize, né, mas que o Estado saia da vida das pessoas e possa participar de uma maneira específica em temas importantes como segurança, por exemplo. Mas, doutor Renato, não acha que seria meio utópico a gente pensar nisso enquanto nosso modelo político for nesse sempre, porque eles usam a Petrobras? Você já imaginou quantos e quantos cargos são oferecidos aos políticos em troca de tantas outras coisas e eles vão, em várias estatais, mas sobretudo na Petrobras, pela grandiosidade, pela monstruosidade que é essa empresa? Sim, com certeza. Nós sempre nos preocupamos disso que ocorre nos bastidores.
né? E isso é complicadíssimo. Por exemplo, a discussão dos combustíveis atualmente, como é que a Petrobras poderia diminuir o valor do litro e tudo mais. A gente tem que pensar que todas as discussões internas que envolvem estatais, que envolvem questão econômica, não é uma questão só do país. Envolve todo mundo. E não há condição hoje de você discutir a possibilidade de diminuição do valor, por exemplo, no combustível, sem eventualmente implicar no aumento de impostos em outros setores. Né? Como agora, não lhe pareceu uma afronta ao povo brasileiro? Os ministros, sobretudo da Fazenda, o ministro Guarda da Fazenda, dizer que a gente iria buscar, ou o governo iria buscar em outros tributos, a perda do que iria ter com o diesel. Depois aí puxaram a orelha dele e ele voltou à televisão e ele se redimiu e aquela coisa toda. Mas a gente imagina que, de certa forma, o governo faria isso. Eu vou oferecer aqui, mas eu vou tirar ali, porque senão vai ficar faltando aquela coisa toda. Mas eu entendo também, não sei o seu ponto de vista, por que a Petrobras tem que dar lucro? Será que ela não poderia repassar isso aí É uma empresa estatal, não em 100%, mas por que ela tem que dar lucro? O lucro da Petrobras, não sei quantos bilhões, mas que sai do nosso bolso. Não é estranho isso? Nós pagamos, né? Os caminhoneiros fizeram um movimento deles, é um movimento forte, né? Sou favorável à manifestação para discutir determinadas questões. E o ministro, ele não falou uma mentira, né? Ele só errou de ter falado a verdade. Quando, na verdade, o governo já estava discutindo uma outra questão. Agora, o que falta é acreditar um pouco mais na sociedade, no povo. Às vezes a verdade vem, e ou não vem, porque você não crê que o povo não vai entender. Pelo qual nós temos na história, né, do mundo, momentos em que a verdade demonstra uma crença no povo, de que o povo pode compreender. Então, se jogar aberto, demonstrar, por exemplo, que a diminuição de combustível de um lado, diesel, que seria uma questão específica, não seria uma resolução dos problemas do país, isso seria importante. Porque na economia, no mundo e como no Brasil, era dividida em 4 setores principais. Para discussão, acontece ao mesmo tempo, mas são 4 setores. Tem microeconomia, que é uma questão mais de preço, de moeda, macroeconomia, que vai envolver desemprego, inflação, economia internacional, e o desenvolvimento econômico, né? Esses 4 aspectos da economia devem ser trabalhados juntos. Então, falar a verdade para o povo é crer no povo e receber, de repente, manifestações que possam contribuir para uma construção melhor, né? A gente já ouviu algumas justificativas da Petrobras que é preciso vender, porque a pergunta que eu vou lhe fazer, por que é que se vende para outros países, Venezuela, por exemplo, a um preço extremamente baixo o combustível, para nós não? E a explicação do governo é que é preciso haver um equilíbrio, o equilíbrio de comércio, da balança comercial, e até aproveitando aí o seu entendimento sobre relações internacionais, isso aí não poderia ser evitado? Nós somos obrigados a vender a um preço menor do que de repente, por que não repassar isso para nós aqui? Sim, existem contrapartidas. Do ponto de vista internacional, existem contrapartidas. Nós discutimos, pelo menos aqui na América do Sul, o Mercosul já há muitos anos, né? Então, essas trocas, você não só vende um pouquinho mais barato, mas também pode receber contrapartida no setor. E as facilitações dessas transações internacionais podem reforçar o próprio bloco econômico. E tendo um bloco econômico no continente reforçado, o diálogo com a União Europeia, por exemplo, com os Estados Unidos, passa a ser diferente. Então nós temos que reforçar. E talvez essa política do Brasil seja positiva por um setor, mas precisa ser revista agora em função do problema que nós passamos aqui internamente. Pois é, o Brasil está pegando fogo sem combustível, né? Exatamente. Então deveria se pensar de uma maneira um pouco melhor, pouco mais tranquila para a gente. Então, Renato, a intervenção, nós estamos no final do programa, vamos falar um pouquinho sobre a intervenção no Rio de Janeiro e seus efeitos. Os efeitos econômicos, quais foram e quais são? E quais serão? O governo, ele tentou resolver o problema, né? Como qualquer outro governo, algumas medidas aí econômicas e estava, de certa maneira, tinha uma consequência positiva. A economia começou a aquecer e essa discussão de inflação, por exemplo, e juros, é importante a gente falar até para os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores, porque a inflação, se ela ficar muito baixinha, é porque o mercado está desaquecido. Então você precisa aumentar, às vezes. Exatamente. Se aumentar 4%, 6% ali,
Então, para fazer isso, você diminui os juros, faz com que as pessoas comprem, especialmente no setor aí habitacional agora, né? A Caixa Econômica baixou os juros, então muita compra, muitos empréstimos, a inflação sobe um pouquinho e começa a acontecer, as coisas começam a acontecer. Com a reforma da Previdência paralela, tentando levar, era para ser levada para votação, também não conseguiu. Por que eu estou apontando isso? Porque isso acabou sendo minado em função da intervenção federal, e a intervenção federal pelo decreto presidencial teve várias teorias, né? Porque a intervenção federal ela ocorreu para evitar, então, já que a reforma não vai acontecer, né, nas suas votações, então a intervenção federal vai bloquear tudo porque nada pode ser votado. Nada pode ser votado. No Congresso, em relação... Nenhuma PEC. Nenhuma PEC. Tá. Né? E a intervenção federal no Rio de Janeiro, ela é importante, ela é constitucional, né? É a primeira vez que acontece na história do Brasil, na Constituição Federal. Existem algumas intervenções que são intervenções militares que já vêm ocorrendo em alguns estados do país, né? Você manda lá a Força Nacional para poder reforçar. Existem algumas informações de que por que nos outros estados não existe uma intervenção federal e no Rio de Janeiro passa a existir, considerando que o Rio de Janeiro está em 10º lugar em questões de violência, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro, muitas intervenções já ocorreram, militares, né, da Força Nacional, e esse trabalho conjunto, ele acabou não resolvendo o problema. Então, foi decretada a intervenção federal numa determinada pasta, que é a pasta da segurança, para que isso pudesse acontecer. Né? Tem coisas negativas? Tem, porque o Exército ele não é treinado para algumas coisas. Por outro lado, há uma intervenção para você... A presença, né, faça com que talvez outras polícias tenham uma eficácia na sua atuação. Muito bem. E economicamente, bom, eu acho que não é só o problema da intervenção. Nós estamos passando por um momento de recessão no país ainda, em que pese alguns números estarem aí, não sei se mascarados ou não, mas divulgados pelo governo, que o país retomou o crescimento. Eu confesso a você que eu não vi muita coisa assim. Mas é que a gente está no nosso mundo aqui, porque o Brasil é muito grande, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo, na minha visão, uma crise sem precedentes na história. Haja vista o percentual de reprovação da presidência da República, 82%. É um número significativo, né? A intervenção militar federal acabou sendo negativa, de certa maneira, na economia, porque ela também impacta no âmbito internacional. Porque você tem uma crise econômica, mas quando se tem uma crise política, a questão econômica se agrava. E aí essa instabilidade, essa incerteza faz com que nós tenhamos menos investimentos, né? E aquele avanço do governo, do ponto de vista econômico, acabou parando em função dessa intervenção. A gente precisa retomar isso, de alguma forma. Está em clima de Copa, não? Se eu comprar uma vuvuzela ainda, não sei se vende. Vai começar a Copa do Mundo amanhã, nós não estamos em clima de Copa, né? Mas não. Deixa a bola rolar pra gente se animar. Doutor Renato Delova, foi um prazer recebê-lo aqui no Visão Geral, viu? Prazer é meu. Muito bom mesmo, doutor. Professor, advogado, mestre em Direito pela PUC São Paulo. Foi quem me deu a entrevista, doutor Renato Delova, falando sobre vários assuntos aqui extremamente importantes, tá bom? Eu volto à noite com o nosso RF Esporte Clube, falando da sede da Copa do Mundo em 2026, Estados Unidos, México e Canadá. E tantas outras coisas, demissão do técnico da Espanha. Tudo isso no nosso RF Esporte Clube à noite, às 7 horas aqui, tá bom? Espero todos vocês. Até lá, gente.